O acidente entre um ônibus e um trem, ocorrido aí na última sexta-feira, deixou feridos, além da morte de uma mulher de 37 anos de idade. Ao vivo, Ana Bianchini traz as últimas informações sobre esse caso. Aninha, temos novidades aí sobre os depoimentos. É com você, querida. Fred, meu amigo, como prometido, voltamos dessa vez daqui da terceira delegacia de polícia, responsável pelas investigações acerca desse acidente que aconteceu na última sexta-feira. Aqui ao meu lado o delegado Wellington, que é justamente o delegado-chefe aqui dessa delegacia e que também está participando do processo de investigação para tirar algumas dúvidas, né, nossas e também do pessoal de casa. Doutor, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Há uma expectativa, então, que o motorista seja ouvido amanhã, mas isso depende do estado emocional desse motorista, é isso? Nós estamos providenciando a intimação dele, né? Para que ele seja ouvido, para que possa, o mais rápido possível, esclarecer esse fato. E a respeito das imagens, né, essas novas imagens das câmeras de segurança de dentro do ônibus, essas imagens, elas são importantes para a investigação? São importantes porque, a partir do momento que nós recebemos essas imagens, nós solicitamos ao Instituto de Criminalística para que ele fizesse uma análise desse laudo em conjunto com essas imagens, para que possa esclarecer da melhor forma possível todo o contexto e a dinâmica do acidente. Então, dentre essas diligências que o próprio Instituto vai fazer por conta própria, de acordo com a sapiência dele, com a cientificidade, nós vamos e nós pedimos para que fosse analisado também se a sinalização próxima da linha era adequada, se o comportamento do motorista, já que nós temos agora as imagens, em conjunto com as imagens laterais e com as imagens externas, foram suficientes, ele tomou as atitudes adequadas, justamente para que o fato seja esclarecido e que, se tiver responsabilidade, o responsável seja punido. E, doutor, vamos falar então sobre as linhas de investigação. A principal linha de investigação hoje da Polícia Civil é relacionada à falha mecânica? Não, a principal linha de investigação da polícia nesse momento, sem descartar as demais, é que houve falha humana. Então, nós acreditamos que foi, na verdade, ali, em tese, pelo menos até o momento, né, a principal linha é a imprudência, porque quando você se aproxima de uma linha de férrea, o ideal é você já ver que o trânsito está pesado, já vai parando, já justamente pensando que, quando chegar a sua vez, a linha pode estar impedida. Então, nós trabalhamos com essa hipótese. Existe um pedido de perícia para o ônibus. Para o ônibus existe esse pedido, né? Mas, na verdade, o que nós estamos analisando principalmente, de acordo até com as imagens, e o Instituto vai nos auxiliar em relação a isso, e o depoimento testemunhal, é que a chegada do ônibus até aquela linha férrea. Quais foram os cuidados que ele tomou até chegar na linha férrea? Ele reduziu a velocidade, ele parou, ele estava atento ao trânsito. Então, essas conclusões nós esperamos ter com certeza no final das investigações e que também com a chegada do laudo. E, doutor, só para a gente saber também, já tiveram algumas entrevistas informais com algumas testemunhas. Eu quero saber de uma forma geral, o que essas testemunhas passaram para você a respeito do estado de saúde, o estado emocional desse motorista no momento em que tudo aconteceu. As testemunhas estavam muito impactadas, né? Muito normal, né? De um acidente dessa magnitude. Elas verificaram que ele estava emocionalmente abalado, né? Mas possivelmente depois do acidente, né? Então, nas imagens que chegaram, essas novas internas do ônibus, né? Pode ver que ele ficou aparentemente, né? Isso nós vamos analisar também mais cautelosamente com o Instituto, meio que sem reação ali diante da situação, né? Então, Fred, só para a gente atualizar aí também o pessoal de casa, para quem está ligando a TV agora, nós estamos falando a respeito do acidente envolvendo um trem e um ônibus que aconteceu na última sexta-feira no CIA. Acidente esse que vitimou 5 pessoas, sendo 2 em estado grave. Já a Júlia, de 37 anos de idade, morreu na hora. E agora esse caso está sendo investigado pela terceira delegacia de polícia aqui do Cruzeiro. E agora vocês ouviram o doutor Wellington, o delegado responsável por essa investigação, e também o delegado-chefe aqui da terceira delegacia. Fred, você tem alguma pergunta para o delegado? Doutor Wellington, primeiro, muito obrigado por estar aqui ao vivo com a gente.
no nosso balanço geral, sei do trabalho que o senhor está tendo aí, toda a sua equipe, para tentar solucionar esse caso. O motorista desse ônibus, que a gente fala dele aqui, e que me parece, sim, um pouco de imprudência, né? Lógico que precisamos esperar laudos para isso. Mas ele, de alguma forma, ele pode ser indiciado por homicídio culposo, doutor? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos novamente. Com certeza, Fred. Havendo a responsabilidade desse motorista, o indiciamento provável dele até o momento seria por homicídio culposo, que é quando a pessoa age com imprudência, negligência ou imperícia. Pois a gente vê ali no vídeo, eu tenho... Lógico que a gente não mostrou aqui na televisão, mas a gente tem o vídeo de que essa mulher foi arremessada, mas ela foi arremessada a vários metros de distância de onde estava o ônibus. E na hora da pancada, no lado esquerdo do ônibus, ela voa pelo lado direito. Nós já temos aí informações, doutor, de como ela saiu desse ônibus. Se foi por uma janela que quebrou, se foi uma porta que estava aberta ou quebrada. Já tem essa informação? Ô Fred, pela análise que nós fizemos aqui, né, durante a investigação, com a análise com os policiais e uma prévia até dos peritos, ela estava no fundo do ônibus. E quando o ônibus recebeu a pancada, ela foi... houve a traseira do ônibus, ela deslocou. E nesse deslocamento, ela pela inércia, né, ela permaneceu naquele local. Só que pela inércia, o ônibus foi para a esquerda rapidamente e ela foi... o ônibus que se movimentou e ela foi jogada para fora do ônibus, porque ali só tinha vidro, Fred. Então só tinha vidro. Então, como só tinha vidro, ela foi facilmente... e ela estava em pé, foi facilmente arremessada para fora. E numa outra dinâmica, por exemplo, no caso do cobrador, ele também seria arremessado para fora, Fred. Só que, no caso dele, quando o ônibus deu aquela jogada para a esquerda ou para a direita, não dá para o vídeo, agora eu não tenho certeza se foi para a direita ou para a esquerda, por causa do vídeo, o que impediu que o cobrador fosse jogado para fora também foi que tinha uma coluna do ônibus, né? Então ele está muito lesionado, ele está em estado grave, né? Porque ele só não foi arremessado para fora justamente porque tinha esses obstáculos. No caso da vítima, a janela é de vidro e ela estava em pé. Então, foi mais facilmente jogada para fora do carro. Fred, licença rapidinho, vou até fazer mais uma pergunta. Aqui a nossa equipe da Record, nós também analisamos bastante essas imagens que estão circulando em todos os veículos de imprensa e também nas redes sociais. Eu observei, doutor, que no momento em que esse motorista ele é avisado a respeito do trem que está se aproximando, a gente vê que ele engata a marcha, ele tenta até inclusive tirar o ônibus do lugar, ele chega a olhar pela janela, ele dá uma olhada para baixo como se alguma coisa pudesse estar emperrando a roda. Enfim, vocês também estão analisando as imagens voltadas com esse viés de que de fato o ônibus pode ter dado um problema naquele momento e por isso o motorista não conseguiu sair? Sim, nós estamos analisando essa imagem e pedimos, inclusive, nós quesitamos ao Instituto de Criminalística para que quando ele for fazer o laudo, ele também seja possível responder essa indagação. Se houve, além da falha humana na chegada, e se houve também falha nesse ônibus. Então nós vamos periciar o ônibus, né? E também será analisado se houve a falha humana ou ambos, né? Vamos analisar. Esse laudo ele vai ser formado tanto com as informações recolhidas pela perícia da Polícia Civil, quanto também com os depoimentos das vítimas e das testemunhas desse crime. Já tem alguma data limite para esse laudo ficar pronto? A lei diz alguma coisa a respeito de quantos dias úteis podem levar para que esse laudo seja divulgado? Até 30 dias. Nós esperamos que, dependendo devido à importância do caso, né, e os esclarecimentos que nós precisamos dar à população do Distrito Federal, esperamos que, se for possível, né, saia antes, mas o prazo é 30 dias. Perfeito. E a respeito das outras vítimas em estado grave, esse motorista, a gente estava conversando, né, a respeito das penas, também a respeito das condenações que ele pode ter aí por conta dessa situação. Ele poderia, então, responder por tentativa de homicídio, né, como o senhor estava falando aqui pra gente. Mas aí a minha pergunta é a respeito das vítimas que estão em estado grave e que sobreviveram. Aí sim, enquadraria também tentativa de homicídio ou não?
Não, na verdade é homicídio culposo, né? A gente não está falando aqui em tentativa de homicídio. Que tentativa de homicídio seria quando há intenção de matar ou quando ele age com dolo eventual, né? Ele deveria ter previsto a sua ação. Nós estamos trabalhando inicialmente com um homicídio culposo, que é baseado quando o agente que está conduzindo o ônibus, ele age com imprudência, negligência ou imperícia. Por exemplo, nesse caso, imprudência em relação às regras de trânsito, né? Imperícia na hora de manusear o ônibus para sair do local, se o ônibus não tivesse nenhum defeito, né? Então, mas em relação a essa vítima fatal, poderemos dizer, havendo impossibilidade disso, né? Se as provas nos ajudarem a essa conclusão, ele vai ser indiciado por homicídio culposo, consumado. E as demais aí seriam lesões corporais. E a respeito do estado de saúde desse motorista, a gente sabe que ele foi ouvido de forma, informal, ainda no hospital, onde ele passou as primeiras informações para a Polícia Civil, mas ele continua internado na ala psiquiátrica. Dependendo do estado de saúde dele amanhã, dependendo do laudo médico emitido, esse depoimento, essa oitiva, ela pode ser adiada, doutor? Pode ser adiada. E, inclusive, a gente, quando faz esses pedidos, a gente já faz o médico tem que autorizar, né? Então, se ele estiver pronto para ser ouvido, será ouvido, né? E se não estiver pronto, vai ser ouvido no melhor momento, até para que nós consigamos as informações adequadas, né? Nós também... Existe uma pressa nessa investigação, porque é um caso que abalou o Distrito Federal, é verdade isso, pela forma que a vítima faleceu, isso é grave, nós lamentamos, mas nós precisamos também que ele seja ouvido mais rápido possível, mas também no momento que ele tiver com a sua mente boa, né? Que ele possa dar os detalhes que nós precisamos. E essa oitiva informal que foi feita lá no hospital, ela é uma oitiva feita para aquela análise da situação flagrancial ou não, que a autoridade policial lá de plantão que estava aqui em DP tomou. Então ela tomou a providência correta, ela queria só as principais informações para fazer aquela análise. Mas agora a nossa oitiva, o nosso depoimento que nós vamos fazer aqui, já é um depoimento com mais tranquilidade, com base em outras informações que nós temos, os laudos, para que seja um depoimento mais completo possível. Porque agora nós precisamos dos detalhes, né? Fred, pode falar, meu amigo. Doutor, chegou para mim também, numa forma, vou dizer assim, informal, de que esse motorista já tinha ocorrências dentro da empresa por ter feito algumas outras besteiras ali, inclusive trabalhando. Isso chegou à delegacia, é verídico, doutor? Olha, Fred, uma análise que nós fizemos aqui é que ele tem ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas, né? Então, por exemplo, o que nós verificamos até o momento, existem umas 4, 5 ocorrências de acidente de trânsito sem vítimas. Então, por exemplo, não é um caso igual a esse que teve vítimas. O motorista está conduzindo o ônibus, alguém bate nele, mas não tem vítima. Então, assim, eu não tenho conhecimento, Fred, de nada mais grave além disso, tá? É só acidentes de trânsito corriqueiros, mas sem vítimas, né? Então é aquele caso mais simples. Tá certo, doutor. Agradeço aí a você, agradeço a todos os seus comandados. Tô doido para saber do depoimento dele, esse depoimento mais detalhado, porque de uma forma rápida ali e logicamente nós já noticiamos aqui uma dezena de vezes. Ele está ainda internado por conta aí de problemas psiquiátricos, mas nessa primeira oitiva que teve ali na delegacia, do flagrante, como o senhor falou, que são feitas perguntas básicas e o pessoal da delegacia sai, ele falou que pode ser um problema mecânico. Mas sabemos que problemas mecânicos podem ser detectados facilmente na hora de uma perícia. Tomara que ele não esteja mentindo. Espero que ele não esteja mentindo numa situação dessa, como o senhor falou. É um acidente de trânsito, mas é um acidente de trânsito grave, onde 5 pessoas foram para o hospital, tem o cobrador em estado grave, tem aí a menina de 27 anos de idade que acabou morrendo, e tudo isso vai servir para que outras pessoas também prestem atenção, gente. Prestem atenção. Eu não sei se vocês de casa têm essa atenção que eu tenho. Bicho, em todos os lugares aqui de Brasília que tem linha férrea, o trem passa. Ela não está ali de enfeite.
No CIA tem, no Guaraparque tem, no Parkway tem. Muito cuidado. Aquela historinha, inclusive tem as placas de pare, olhe, escute. Façam isso. E o doutor falou ainda há pouco, não, tá um engarrafamento. É responsabilidade do motorista, filho. Saber se você vai ter espaço para ficar depois, lá da linha férrea, ou se você vai continuar do lado de cá, cara. Ou se você vai continuar do lado de cá. Não vem me falar, eu fui e não deu. Eu fui e não deu, é responsabilidade sua. É irresponsabilidade sua. E aí, numa irresponsabilidade dessa aí, ele pode ser, e vai ser, se for detectado isso, vai ser aí incriminado, inclusive, num homicídio culposo. Doutor, parabéns aí pelo belo trabalho que a terceira delegacia tá fazendo, a delegacia ali do Cruzeiro, delegacia que eu gosto demais da conta. Aninha, beijo grande, muito obrigado, viu, querida?